Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur, estou acompanhado novamente do Altino Ventura. E agora a gente vai comentar a análise da 16ª rodada do Brasileirão dos times do Rio. Vamos lá, Altino? Vamos lá. Para começar falando desse áudio, eu acho que a gente tem que comentar do jogo do Flamengo, que vai ser mais tarde aí, que não... O que a gente tem a comentar? Você estava comentando isso no último áudio ali, falando de Bragantino, mas o que você tem a comentar aí dessa partida? É um jogo que... Eu acho que é um jogo que se desenha perigoso e que provavelmente vai ser difícil. Por quê? Ele reúne algumas características que o torcedor normal não percebe, né? Primeiro, ele acha que o Bragantino está na zona do rebaixamento desde o início do campeonato, é carne assada, né? Já começa que ele olha a tabela, vê lá, enfim... Então, o Flamengo ganhando assume a liderança isolada do campeonato, né, pelos resultados de ontem. Então, aí o cara vislumbra, podemos assumir a liderança, vamos pegar uma carne assada aí no Maracanã e tal. Então, reúne uma série de quesitos que num jogo com público, a galera ia invadir e todo mundo achando que era, né, partida ganha. Só que a partida não é ganha de início, ela tem que ser ganha construída, né? É um jogo que você ganha a partida, né? É com o desenrolar do jogo, se preparar bem para o jogo. E as condições de preparo do Flamengo foram comprometidas essa semana, né? O Flamengo vem jogando muito jogo, é uma maratona, é um jogo atrás de jogo. Tem elenco? Tem elenco. É o melhor elenco? É o melhor elenco. Pode rodar? Pode rodar. Mas nunca é a mesma coisa, né? Você tem desfalques de terceiro cartão, você tem desfalques de lesão, você tem desfalques de seleção. O coletivo também perde, por mais que a qualidade do elenco seja grande, quando você começa a mesclar, perde esse coletivo também. Uma coisa é você botar 2, 3 peças num time que está funcionando, outra coisa é você botar 5, 6, 7. Então, há uma perda natural de coletivo. Então, acho que junta isso com a situação de pressão que o Bragantino sofre de tentar sair do rebaixamento. Os times lá de baixo somaram pontos, né? O Corinthians ganhou, o Curitiba ganhou, né? Quem mais que somou ponto lá embaixo? Acho que foram esses, né? Basicamente esses. Então, o Bragantino sabe que os resultados também botaram pressão nele, ele sabe que o Flamengo não jogou na terça, ele só jogou no final de semana, então ele vai vir com uma postura certamente de correria, de jogo físico, de velocidade, e é um jogo que o Flamengo vai ter que ter equilíbrio mental para ganhar, né? A tendência é botar um time bem misto, né? Pelo que a imprensa vem noticiando, dos titulares, talvez jogue o Everton Ribeiro, que está voltando da seleção e jogou só 20 minutos, né? O Diego, que é quase um titular, que cumpriu suspensão, né? E basicamente seriam esses dois, né? E o Mateuzinho, que é quase um titular, né? Porque o Isla também está sempre indo para a seleção, então seriam esses três. O resto vai ser Vitinho, Lincoln, né? Parece que o Arão também joga. Parece que o Arão joga também. Então vai jogar o Garoto, na zaga deve ser o Garoto, no lateral deve ser o Ramon Garoto. Então, assim, é um time alternativo, pode ganhar, pode, mas tem que ir com o pé no chão. Né? Se não ganhar, é compreensível, né? Um pouco que você estava falando ali do time que bota o Garoto para rodar e sim, talvez não ganhar, você entende um pouco mais do que talvez com o time A, né? Eu acho que não pode perder, porque perder é ruim, né? Eu acho que se tem que tentar ganhar o jogo com equilíbrio, sem se expor. Se não conseguir ganhar um ponto, o Flamengo também vai para a liderança com 31, né? Enfim, fica ali com 31 todo mundo, né? O Atlético e o Inter estão com 31, né? Então, eu acho que é por aí. O campeonato não se decide agora, ainda tem todo um segundo turno, ainda tem mais 3 rodadas do turno, né? Então vamos falar aí de Grêmio 3, Botafogo 1. O que você achou aí dessa partida do Botafogo? O que o Botafogo não fez para ter perdido para o Grêmio, que nem sempre está jogando, tá a fim de jogo? O Botafogo, tirando aquela última rodada que ele ganhou do Sport, e mesmo assim foi no sufoco, né? O Botafogo não tem feito boas partidas fora de casa, né? Tem tido dificuldade. Aquele jogo com o Sport foi a única vitória fora de casa, né? Sim. Então o Botafogo está se revelando uma presa fácil quando sai dos seus domínios. É um time limitado, é um time também que tem alguns garotos, né? Apesar de talentoso, o Babi vendeu alguns jogadores também, aquele Luiz Henrique, que era uma promessa.
Teve a troca do treinador também, né, do Autuori. Me parece que o Lazzaroni, apesar de não ser um nome conhecido, me parece pelo menos motivado, né, para comandar o Botafogo, coisa que o Autuori não estava. Então, eu acho que, de longe, me parece que o clima um pouco melhorou do time, de motivação, porque também tem isso. Quando o jogador olha, o treinador está acomodado, como é que ele vai reagir também, né? É natural, ele sempre acomoda também, né? O comando é tudo, né? É verdade, Então, não parece, mas a gente exatamente. A gente Então, viu eu no acho que caso assim, Abel Braga, Jesus, que um comandante com pois quase as é, mesmas peças faz uma grande diferença, né? pois é. Então, às vezes, assim, o cara pode até não ser um grande treinador, mas se ele entra com sangue nos olhos, o elenco vai ter que reagir. E eu acho que aconteceu isso, o Botafogo conseguiu a vitória com o Sport. Quanto o Grêmio era um jogo mais difícil, porque o Grêmio em casa é um time bem consistente, né? Já não é de hoje. Então, acho que o Botafogo perdeu. Não era um resultado normal, esperado. E o Botafogo tem que entender que o campeonato dele é outro, né? O campeonato dele é somar pontos em casa, eventualmente alguns jogos fora de casa contra algumas equipes do meio para baixo, ele também deve buscar pontos. E é fechar naqueles 45 para não ter problema para o ano que vem, cara. Verdade. Vamos lá, então, para o Fluminense e Atlético Mineiro 1, Fluminense 1. O que você tem Sim. a ponderado o Fluminense aí? Porque eu assumo que dormi. Eu achei que foi uma das melhores partidas que o Fluminense fez fora de casa, né? Que é um ponto que a gente vem falando do Odair. O Odair tem uma postura até boa jogando em casa, mas quando sai para jogar, ele joga medroso, retrancado, com medo, né? Enfim. E o time do Fluminense com aqueles problemas de jogadores velhos, lentos, Ganso, Nenê, Egídio, Fred. E o que eu vi Você ali, o jogar jogo fora todo de do casa. Atlético praticamente foi em cima do Egídio, né? Pois é. Então, assim, quando você joga fora de casa de uma maneira acovardada e com jogadores pesados, lentos e velhos, a tendência é você tomar sufoco. Então, era o que o Fluminense vinha fazendo. Nessa partida, o Fluminense deu a sorte que não contou com o Fred, não contou com o Ganso, né? O Egídio foi aquele sufoco que você falou, né? Mas eu achei a postura do Fluminense ofensivamente foi melhor. Ele ousou mais. Acho que ele teve uma boa leitura no primeiro tempo, que ele percebeu aquela linha alta da defesa do Atlético. O Fluminense colocou 2 jogadores ali naquela faixa de campo, explorando a linha do impedimento mal feita do Atlético. Né? Chegou a fazer um gol que foi anulado porque estava realmente no VAR, não estava impedido, mas o Fluminense criou diversas oportunidades ali. A zaga do Atlético é uma zaga pesada, o Hever já é um jogador em queda na carreira. Então eu achei que o Fluminense fez um excelente primeiro tempo, foi melhor, teve um domínio. O Atlético teve a bola, agrediu e tal, mas não teve uma grande chance no primeiro tempo. Né? O goleiro do Fluminense quase não trabalhou e ficou para trabalhar no segundo tempo. Né? Porque aí no segundo tempo a postura mudou, o Fluminense recuou demais, abdicou do jogo, abdicou do ataque, abdicou de explorar essas fragilidades defensivas do Atlético. É verdade. Atraiu o Atlético tem aquela coisa ensandecida do Sampaoli, né? O jogo foi outro, se tornou muito difícil e o Fluminense, de um jogo que ele estava ganhando com uma boa perspectiva de ganhar, né? Acabou com o empate, foi um resultado aceitável porque também flertou com a derrota em determinado momento, né? A pressão foi muito forte. Eu acho que assim, o Odair tem que repensar isso, entendeu? Ele tem que ter mais ousadia, né? Futebol também se ganha com gol, né? Sim, verdade. Acho que dos times cariocas aí, o Fluminense foi o que fez aí, até o devido momento, o seu dever de casa, né? Porque foi, para mim, pelo menos, foi uma surpresa. Não, e o Fluminense está bem posicionado, né? O Fluminense está, deixa eu ver aqui, o Fluminense está aqui em Quinto sexto, né? colocado, quinto. 6 Então, uma pontos campanha seguidos. muito. Pois é, uma campanha muito boa, né? Quinto local, ele tá indo para uma pré-Libertadores, né? Ninguém imaginava isso. É o que a gente sempre fala, né? Primeiro tem que conquistar ali os 45 pontos, pelo menos para quem já passou aí com problema de rebaixamento nos últimos anos. Tu faz 45 pontos. Depois que você fizer 45 pontos, você pensa ali o que dá para brigar. Se dá para olhar para uma Libertadores. Porque pelo título eu realmente acho bem complicado. Não dá. Não. Olha só, analisando friamente, assim, o Fluminense está em quinto lugar. Esses 4 que estão na frente dele vão ficar na frente dele, né?
Atlético, Inter, Flamengo e São Paulo. Tem mais elenco, são clubes que estão mais estruturados, seguramente vão ficar na frente do Fluminense. Essa posição quinto lugar do Fluminense é uma situação que é excelente até o momento. Sim. E assim, olhando aqui a tabela, a perspectiva, os clubes que têm condições de suplantar o Fluminense nesse cenário, eu colocaria 3 times. É o Grêmio, né? Grêmio, o Palmeiras. Não, o Grêmio, Palmeiras e o Santos. Talvez o Santos. Sim, o Santos, verdade. Eu acho que esses 3 são pretendentes a ultrapassar o Fluminense. Então, assim, se o Fluminense perder uma posição, o sexto também vai para a Libertadores. Então, ele tem que jogar o campeonato com o retrovisor, né? Com o espelho retrovisor, olhando esses 3 times. O Sim. Palmeiras vem numa certa crise, trocou agora o Luxemburgo, a gente não sabe como é que vai reagir. Pode ser que nem consiga reagir, né? O Grêmio tem aquela situação sempre do Grêmio priorizar a Copa do Brasil e Libertadores. Então, isso pode ajudar o Fluminense. O Grêmio pode deixar meio de lado o brasileiro e essa subida que seria natural não ser tão natural, né? Então, assim, acho que a briga é essa, né? Não vejo. O Atlético Goianiense não pode chegar, o Sport também não. O Fortaleza até faz uma boa campanha, mas eu acho que não tem punch para chegar, né? Sim. Uma briga. Então, eu acho que assim, a posição que o Fluminense está é uma posição, não vou dizer confortável, mas é uma posição que ele está muito bem posicionado e ele tem condição de administrar para buscar uma Libertadores. Sim, entendeu? verdade. Não, tudo é aquilo que eu sempre falo. Tem que começar o campeonato na primeira rodada. Essa coisa que acontece muito, você vai saber o que eu estou falando. O time está jogando ali, está no marasmo, está 0-0, segundo tempo, 30 do segundo tempo, leva um gol, aí o cara quer resolver acordar. Aí o cara lá na 25ª rodada do retorno, já lá no final, o cara quer acordar. E às vezes é tarde demais, né? Quem está jogando muito nessa linha é o Vasco, né? O Vasco Sim. é que está nessa posição, assim. Fez isso contra o Botafogo na Copa do Brasil, jogando em São Januário. E você achou Januário. acertado a queda do Ramon? É que, sim, é uma situação, assim... Ele é um treinador iniciante, né? Chegaram à conclusão que não tinha condição de tocar o projeto, eu entendo. Agora, o elenco do Vasco é limitado, né? O Vasco também tem uma situação financeira delicada, é outro que enfrenta a eleição também, tem uma situação... Agora, eles trouxeram um português, né? Um português que tem um bom currículo, viu? Sim. Eu vi muita gente debochando, ironizando e tal. O fato concreto é que ele tem um bom currículo. E, na verdade, assim, sem clubismo nenhum, o elenco do Vasco não é ruim. Assim, tem uma peça ou outra, tem jogadores ali para não... Não acho que é para brigar por título, mas também não acho que é o time, que é o elenco para brigar pela zona lá embaixo. Eu acho que é um time de ir para cima da tabela. Eu acho que ele tem um bom goleiro, né? Tem um Sim. bom goleiro, muito bom goleiro. Tem os caras da frente, os 3 lá que são bons, né? O Thales Magno, o Cano. Cara, não é um time de perna de pau, não é um time que não tem peça nenhuma. Tem peça, tem que botar para rodar, né? Vamos ver se esse português vai dar. Eu acho que assim, eu tenho visto muita gente falar, brincar, rir, mas eu acho que esse português pode dar um bom jeito lá, porque ele tem um bom currículo. Ele tem não é um currículo extraordinário, não é um currículo do Mourinho, não é um currículo do até Jesus. porque se ele tivesse com o currículo do Mourinho, ele não estaria no Vasco, assim, com todo respeito. Exato. Não, Vasco. Também não é o currículo do Jesus, também não é o currículo. Agora, é um currículo, assim, ele treinou 4, 5 equipes, que eu vi, e todas equipes grandes, nos seus respectivos países. O Braga, não. O Braga é um time médio de Portugal, mas é um clube em ascensão, que o Jesus treinou, que o Abel Ferreira treinou, enfim. Então, ele também treinou, mas os outros times que ele treinou foram times grandes, entendeu? Então, assim, ele tem currículo de cara que sabe lidar com um time grande. Vamos ver, pode ser que dê certo, né? Sim. Vamos... No marasmo que a gente tem aqui, né? Dos treinadores nossos, é possível então, até que ter. Eu até acho que treinadores internacionais podem dar certo por aqui, assim. Tirando aí o Jesus, o Sampaoli e tal, eu acho que pode ser uma... É ruim, porque fecha um pouco de portas para os brasileiros, mas é bom também para dar um novo respiro, né? Para mudar um pouco a estratégia de futebol. Sim. De jogo. Os daqui tem que aprender, tem que se reciclar, se aprimorar, né? Fazer curso de capacitação. Aí, né? Técnico que já foi campeão de tudo e etc. Não está conseguindo se colocar. Há anos, né? É verdade.
Tem mais alguma coisa aí para citar sobre os Não, cariocas? só concluir que o Vasco não jogou, que o jogo foi adiado, né? O jogo, É verdade, é verdade. Antes que os vascaínos reclamem comigo. né? Mas a gente ainda falou um pouquinho aqui do Vasco, a troca do treinador, ainda damos a Fez um chegada caso do quase todo mundo. português. A chegada do português para o Vasco, que também tem tudo a ver, né? Verdade. E a gente estava falando de categoria de base aqui para fechar aqui esse áudio. Sim. Estava falando de categoria de base em off. Tem algum time, tirando os 4 grandes, que está fazendo alguma boa campanha aí da série C, D, E, Intendente Magalhães? Você diz o quê? Em termos do Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, não? Você está sabendo de alguma coisa aí? Está acompanhando alguma coisa que eu não estou sabendo? A Série C, que vai fazer uma boa campanha, é o Santa Cruz de Pernambuco, que é uma equipe grande, né? Tem feito uma boa campanha. Aqui no Brasil, aqui no Carioca, vou abrir aqui rapidinho. Aqui os times cariocas também estão fazendo boa campanha, né? Na Série D, né? Vamos botar até o que tem o Bangu, né? Sim. A Cabofriense e a Portuguesa. Eles estão no mesmo grupo, né? Inclusive. São grupos de 8, né? É o grupo 7 da Série D, né? O Bangu lidera o grupo, tem 12 pontos, tá? A Ferroviária de Araraquara tem 11, o Mirassol tem 9 e o Cascavel tem 9. Esses 4 estão na fase de classificação, no G4, para classificar. Com 9. Sim. A Portuguesa também tem 9, é o 5º colocado, perde nos critérios. O Cabofriense é o 6º, também com 9, também nos critérios. Então, assim, os times cariocas, que são 3, eu acredito que, de repente, até 2 classifiquem para a próxima fase na Série D, né? Sim. Que é uma boa coisa, porque assim, o papel ultimamente dos times cariocas na Série C, na Série D, tem sido ruim. Né? Sim. Agora, na Série C, vou abrir aqui. Eu acho que os dois únicos destaques assim que eu lembro de boas campanhas o Volta Redonda, né? E o Boa Vista aí, há uns anos atrás. Bom, na Série C, o único carioca que disputa é o Volta Redonda, que está fazendo uma campanha muito boa, ele chegou a liderar. Agora, nesse momento, ele está em 5º, tá? Classificam 4, ele está em 5º, são grupos de 10, ele está em 5º, mas ele está com a mesma pontuação do 4º, que é o Londrina, e está 2 pontos, 1 ponto atrás do Criciúma, que é o 3º. Tá? O líder é o Brusque, que está sobrando, né? Aquilo que eu te falei lá atrás, na Copa do Brasil. O Brusque está liderando com 23 pontos. O segundo tem o Ipiranga com 18, aí vem o Criciúma com 15, Londrina 14 e o Volta Redonda com 14. Né? É o 5º colocado. O 6º colocado é o Tombense, que fez a final do Mineiro. Um clube perigoso, um clube de empresário. Então, assim, acho que o Volta Redonda está bem posicionado para buscar uma classificação para outra fase também, na Série C. Sim. E na Série B, nós não temos nenhum carioca, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque a gente poderia... Não, seria bom o Volta Redonda subir, temos um... Né? Eu acho que faz falta o futebol carioca na Série B. Então, eu acho mais fácil ter um grande na Série B do que ter um pequeno. Os pequenos estão meio distantes. Entendi. Não, o Campeonato Carioca demonstra muito por que a gente não tem clubes menores mordendo para cima, né? Mas vamos torcer, né? Eu estou com esperança que tenham 2 acessos cariocas esse ano. Alguém do D para o C e a volta redonda do C para o B. Eu estou com esperança. Opa, vamos ver. Então, vamos encerrar aqui esse e a gente vai para os palpites aí, o último dos vídeos. Perfeito. Demorou. Valeu.